Hoje a gente vai mergulhar em um argumento bem intenso de um pastor. Ele fala sobre o que chama de uma tendência preocupante de depravação sensual que estaria acontecendo em algumas igrejas evangélicas. Vamos entender os pontos dele nesse debate. Olha, para a gente ter uma ideia do tom da conversa, o argumento já começa com essa frase, que é bem chocante, né? A sugestão vinda de uma pastora, que a fonte cita, é que os músicos talvez precisassem se vendar para não se distrair. Isso já mostra de cara a gravidade com que o problema é visto e coloca o debate num nível de urgência logo de cara. Então, para a gente poder acompanhar o raciocínio, a primeira coisa é entender o que exatamente ele quer dizer com essa tendência vergonhosa. Qual é o centro da preocupação aqui? A expressão-chave que ele usa é depravação sensual. E nesse contexto, é importante deixar claro, ele não está falando de um conceito teológico super amplo. O foco dele é bem específico. Roupas que ele considera provocativas ou simplesmente inadequadas para o ambiente de uma igreja. E segundo o pastor, essa não é só uma opinião dele, não. Ele diz que o que não falta é gente reclamando, tanto de dentro da igreja quanto, olha só, de pessoas de fora, visitantes, que ficam chocados com o que vem. E seria essa pressão, de dentro e de fora, que o levou a falar abertamente sobre o assunto. Ok, mas e na prática, quais seriam os efeitos disso? A gente vai ver agora como, na visão desse pastor, essa questão acaba impactando a comunidade e, principalmente, a imagem dela para quem vê de fora. Para ilustrar o problema, a fonte conta o caso de uma mulher cristã que vive um dilema. Ela fica com vergonha de levar o próprio marido, que não é da igreja, para o culto. E o motivo? O constrangimento que ela acha que ele vai sentir ao ver como algumas mulheres se vestem lá. Isso, claro, traz o argumento para uma realidade bem pessoal, né? Mostra como afeta as famílias. E aí vem uma comparação que ele faz que é até meio irônica. Ele sugere que, muitas vezes, a pessoa que visita a igreja pela primeira vez, mesmo sem entender muito, chega com mais reverência, com mais noção, do que alguns membros antigos. O resultado, segundo ele, é que o comportamento de quem é de dentro acaba escandalizando quem vem de fora. E a consequência final dessa percepção seria essa frase aí. A pessoa que visita sai de lá pensando, puxa, não tem diferença nenhuma entre a igreja e a rua. Na visão do pastor, isso é gravíssimo, porque acaba minando a credibilidade e a mensagem principal daquela comunidade. Bom, se o problema é tão sério assim, a pergunta que fica é: de quem é a culpa? Agora, a gente vai ver para quem o pastor aponta o dedo, quem ele acha que são os responsáveis por essa situação ter chegado a esse ponto. E o primeiro responsável, segundo ele, não está no púlpito, não. Está em casa. Ele aponta que a raiz do problema é uma falha na estrutura da família, que seria a primeira linha de defesa, e que, na visão dele, está falhando. A lógica dele é a seguinte: a falha começa quando os pais não colocam limites ou padrões em casa. E ele vai além.